Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast IRGcast. E, mais uma vez, com uma personalidade aqui, com uma pessoa extraordinária, uma pessoa que fala com muita propriedade as questões relacionadas à saúde, à gestão na saúde. E a gente está trazendo aqui, seguindo um podcast anterior em nível internacional. Estamos trazendo aqui dos Estados Unidos o nosso amigo Cristiano Quinan, professor Cristiano Quinan. É uma honra tê-lo aqui, meu presidente, meu amigo, para a gente bater um papo sobre o que você está trazendo de novidade, né, nesse intercâmbio Brasil e Estados Unidos, o que você pode trazer de informações para agregar a nossa gestão. Mas eu já vou abrir aqui um parênteses. Você já comentou comigo uma vez que é muito mais, dá muito mais resultado, é muito mais eficaz, eficiente, a nossa gestão sendo levada para os Estados Unidos. Eu acho que é por aí. Seja muito bem-vindo, o microfone é seu, o ambiente é seu, e traga aqui as novidades. A gente vai bater um papo aqui que muita coisa vai despertar interesse de vocês que estão nos assistindo. Vamos lá. Meu presidente e meu amigo Renato, acho que meu líder também. Você me chama de professor, mas você é meu professor também. Então, não é uma rasgação de seda, mas é uma admiração mútua. E acho que dar os parabéns aqui pelo capítulo do livro de Governança em Saúde. Acho que essa doação para a saúde que a gente precisa fazer, a gente é responsável pelo futuro dela, e essa disposição sua de enfrentar esse mercado, enfrentar essas situações que são atípicas e em alguns momentos a gente é mal interpretado. Exato. Com relação a algumas coisas, inclusive conceitos novos que a gente estuda, que a gente vai buscar, e isso, através do IRGcast, você já entrevistou vários líderes da saúde, que seja nacional e a saúde local também, e te dar esses parabéns. E você não me convida, você sempre me convoca, então é sempre um prazer compartilhar e trazer essas discussões, essas reflexões mais profundas com relação ao mercado de saúde, porque, a gente precisa buscar teoria, a gente precisa buscar uma base, mas a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa ousar. Em alguns momentos eu até trago isso, e essa ousadia, ela depende de coragem, e essa coragem é para poucos, tá? E eu gosto de fazer essas reflexões, sou um pesquisador, sou um estudioso, além de ser um executivo da área da saúde há 30 anos, e tudo isso, o que serve para um lugar não serve para o outro, uma coisa que funciona numa região não funciona para outra, algo que está em um país como os Estados Unidos, que a gente vai trazer aqui um exemplo, a gente não pode transplantar um modelo assistencial que está num lugar e ele se diferencia por conta da região, por conta do modelo de remuneração, que a gente vai falar também sobre isso, e esse modelo que a gente quer trazer uma reflexão, que é o famoso Accountable Care Organization, que é uma estrutura que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e aí, pegando um gancho nessa deixa que você me deixou, eu, depois de 7 anos morando nos Estados Unidos, pesquisando, publicando, a prática do dia a dia nos Estados Unidos, eu afirmo que a gente tem muito que aprender com o americano, o que não podemos fazer. E a gente tem muito que ensinar ao mercado de saúde americano. Não podemos fazer como assim? A gente não pode copiar o sistema de saúde americano. Sim. A gente não pode usar o modelo americano de cuidado no Brasil. Porque eu estou falando de 20% do PIB americano, que é investido em saúde, 3,5 tri de dólar,
Eu estou falando de um modelo assistencial SUS Brasil com um percentual do PIB, 9% do PIB brasileiro. Eu assisto 210 milhões de brasileiros por conta do nosso modelo preconizado pela Constituição Federal, que é o modelo de acesso público. Então a gente não pode comparar. Então, o que funciona nos Estados Unidos. Então a gente tem muito que ensinar ao americano como cuidar bem, usar o modelo do SUS para ensinar o governo americano de como cuidar bem com pouco. Porque cuidar mais ou menos com muito recurso é ótimo. Então, imagina se eu tenho 3,5 tri de dólar por ano para gastar com saúde. Tá tudo certo, eu vou incluir uma tecnologia de radioterapia de prótons. Tem lá nos Estados Unidos. Mas cabe isso aqui na nossa economia? Mas se eu seguir o caminho, daqui a pouco a gente tem um equipamento de radioterapia de prótons no Brasil. Como a gente já em Goiânia temos, sem crítica aqui, 3, 4 equipamentos de um Da Vinci, um robô, para fazer cirurgia em Goiânia. O Dr. Raico comentou isso no episódio onde ele participou aqui conosco. Uhum. Ele falou com relação ao crescimento da tecnologia, né, dos equipamentos que estão aqui em Goiás, e aí começa aquela questão... É desproporcional. Desproporcional, porque o pagador ele começa também a questionar. Né? Sim, estrangulado. A gente já não tem o recurso. A gente vive num sistema que não cabe mais custo. A gente tem que fazer mais de forma inteligente, porque a gente não vai conseguir mais recurso. Inclusive, o Accountable Care Organization é uma forma inteligente de gerir o recurso que existe. Não é inventar mais despesa, não estou falando inventar no mau sentido, mas incorporar uma tecnologia melhor, nada contra. Então, se eu tiver um problema de saúde, quiser a altíssima tecnologia, eu vou buscar no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas eu preciso de entender que eu tenho um sistema que precisa pagar por isso. Esse sistema tem capacidade de pagar por isso? O público, não. E o privado, muito menos. Então, tudo tem um limite. Então, a gente precisa pensar, e aí essa discussão, a gente precisa ter sempre no modelo de saúde privada, que é onde a gente está tentando fazer algo diferente para que a gente possa gerar uma sustentabilidade. Então, essa é uma primeira reflexão. Então, a gente tem muito que ensinar ao mercado americano de como a gente faz. Mas deixa eu então te fazer uma pergunta. Em que estágio isso está? Porque essa discussão não é nova, né? A questão de como é a saúde nos Estados Unidos, a evolução da saúde no Brasil, que tem algumas pessoas questionam, mas evoluiu. Pode não ser aquilo que se espera, mas houve uma evolução ao longo desses anos. Mas em que estágio nós estamos em que os Estados Unidos podem aprender com a gente? Como é que você vê essa situação de ter vivenciado, né, esses 7 anos lá no dia a dia, e eu sei que você é uma pessoa muito ativa em todos os ambientes lá, nos ambientes de saúde. Como é que está isso? Porque isso não deixa de ser uma oportunidade de quem está aqui, de compartilhar o seu conhecimento com quem está lá. Isso. Né? E eu sei também que, eu acho que em algum momento você vai falar de quais são os seus projetos nesse sentido. Sim. A gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. Então, a gente acha que a gente não é capaz de fazer essa troca. Que eles são melhores que a gente. Então a gente é humilde nesse sentido, e eu estou aqui dizendo com todas as palavras, a gente precisa deixar de ser humilde e a gente precisa de se posicionar como um mercado maduro no sistema de saúde, no modelo assistencial. Então o SUS é um grande exemplo, é um grande modelo. E a gente tem o sistema canadense, tem o sistema inglês, mas o sistema brasileiro ele é diferente, porque a gente convive com o sistema privado também, mas de forma diferente. O modelo assistencial é diferente. O modelo de remuneração é diferente. Então, a gente tem muito que ensinar e a gente precisa ousar, que é o que eu venho fazendo nos Estados Unidos, publicar, apresentar
as pessoas, aos líderes americanos, para que eles possam entender o que a gente faz aqui. Porque eles vivem no mundo deles lá com recurso de balde. Aqui não, a gente vive com recurso escasso. E apresentar isso, apresentar como funciona. Então, esse é o meu papel de interlocução com o modelo americano. E isso vai abrir portas, a gente quer desenvolver um projeto, inclusive a gente já fez uma imersão para esse intercâmbio. Ok, muito brasileiro é curioso em conhecer o sistema de saúde americano, as instituições, vale a pena. É encantador, é muito legal, muito bonito, de ponta. Ok, vamos para lá. Mas a gente precisa também trazê-los para cá. Então é um intercâmbio bilateral. E a gente consegue fazer isso de forma construtiva. Eu vou pedir para depois, um pouco mais à frente, você faça alguns comentários de projetos, de propostas que possam surgir aí. Mas eu vou trazer aqui a Renata, do mestrado, ela esteve aqui, ela está lá em Angola, né? E ela falou, ela nos trouxe uma situação muito interessante. Eu vou falar isso por conta de que nós estamos falando assim, olha, nós estamos Brasil, Estados Unidos, Angola, olha só como é que a coisa toma ela toma uma proporção muito, muito grande, né? E quanto a gente precisa realmente tirar essa questão do cachorro vira-lata, né? Não é isso? Então ela teve uma hora que ela falou o seguinte, dinheiro Angola tem. Mas lá a situação é a seguinte, tem dinheiro para comprar uma Ferrari, mas a Ferrari ela vai e fica na garagem. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem as condições de manutenção, não tem as estradas apropriadas, não tem um motorista apropriado, enfim, toda aquela questão que é o entorno, né? Satélite, para que você possa manter aquele carro, não tem. Aí você trouxe uma situação que hoje também os Estados Unidos têm muito dinheiro, tem o recurso tecnológico, mas tem algumas situações que precisariam ser mais bem administradas. Tô certo? E você tem aqui o Brasil com uma grande referência, que é o Sistema Único de Saúde, que isso pode ser multiplicado de uma forma muito eficaz, eficiente lá fora, mas é preciso que haja pessoas, né, com essa visão e está fazendo esse trabalho. O Madurinha não faz verão. Então é importante que outras pessoas também entendam o que está sendo feito por você lá fora, que tenham o interesse de participar desse processo. Agora, eu vejo grandes oportunidades, quando você fala em intercâmbio, de se desenvolver projetos nessa linha, onde para provocar, promover o intercâmbio. Tanto levar o que a gente tem, como trazer o que os outros têm. Né? Como é que você vê isso? Eu estou falando alguma coisa que está fora? Não. Como é que... O contrário, acho que esse é o caminho, tá? E mais uma vez, pensar fora na caixa, ser corajoso e fazer. Então é o que eu fiz. É o que eu sempre fiz nesses meus 30 anos de carreira na saúde. Então eu me acho um cara de pau. Então eu vou... com o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai se aprimorando, a gente é sempre um aluno, né? Esse é meu papel, e fazer relacionamento. Então, esse é o grande papel. Então, esse intercâmbio, ele já aconteceu daqui para lá, em um episódio, em uma oportunidade, a gente vai resgatar isso para que a gente possa fazer essa promoção da nossa competência na gestão da saúde para outros países. Então, eu tenho certeza nos Estados Unidos. Tenho certeza que a Renata entende que isso também na África da mesma forma, e isso em outros países. Então, a gente precisa deixar da síndrome de cachorro vira-lata e começar a nos promover nacionalmente. O Estado tem esse papel, as entidades associativas precisam assumir esse papel para que a gente possa contribuir com o futuro da saúde, porque ele é um problema para todo mundo. É um problema para o governo americano, é um problema para o governo canadense, é um problema para o governo inglês, e é um problema para o governo brasileiro, é um problema para as entidades de saúde, para as instituições de saúde. Então a gente tem que sair
do problema e encontrar uma solução, que é o meu papel. Então, esse exemplo da ACO, que é um arranjo produtivo local, inteligente, que demandou coragem, e a gente tirou do papel da teoria, porque isso foi escrito por Kotler. Então isso já vai tá sendo discutido já há muito tempo, esse modelo. Só que ele já foi aplicado nos Estados Unidos, mas no modelo deles, que é diferente do nosso, e nunca conseguiram aplicar no Brasil. A gente conseguiu aplicar de forma melhor, adaptando o modelo de um arranjo produtivo local, e que chamou a atenção, inclusive, de um grande investidor que tinha uma ACO, vendeu para a Amazon Care por $1 bi. Ele veio aqui no Brasil, conheceu o nosso modelo, ficou encantado com a coragem de quem participou e de como a gente conseguiu tirar do papel e colocar na prática, e funcionou. Funcionou, tem indicadores, e a gente agora, nesse meu papel de um líder na saúde, estou fazendo a publicação do case com indicadores para que a gente possa multiplicar isso, para que a gente possa promover, e estamos abertos a discutir com o sistema, com outras regiões, a gente conseguiu implementar isso no estado de Goiás. Então a gente pegou uma operadora de Curitiba, que chama MedHealth, a gente criou um grupo de hospitais que foram extraídos da APASEG, da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. Então alguns tiveram a ousadia de participar do projeto, e o modelo de atenção primária. Então a gente conseguiu unir e desenhar como o nosso querido Gonzalo diz, uma horizontalização de um modelo. Ninguém teve que aportar, ninguém teve que construir uma nova unidade, a gente pegou o que já tinha de forma ousada e inteligente, usamos os recursos. Então a gente mudou o modelo assistencial, implementamos de fato protocolos baseados em evidência, não foram os protocolos que nós implementamos, a operadora, não. A gente foi na literatura, buscou os protocolos assistenciais e implementamos os protocolos assistenciais em todas as especialidades. Selecionamos os hospitais que, especialmente em Goiânia, eles são hospitais vocacionados. Então, cada hospital tem uma vocação, apesar que a gente tem agora um modelo mais amplo. Os hospitais estão se abrindo para outras especialidades, estão ampliando o seu escopo de oferta de produto de saúde. Então a gente vocacionou os hospitais, pegamos a vocação principal de cada um deles, e aí posso citar, porque vai a publicação. Em Goiânia, o Hospital do Coração de Goiás, o Hospital de Neurologia Santa Mônica, o Hospital Santa Bárbara, o Hospital da Criança, o Hospital de Acidentados, Maternidade Ela, o Hospital Vier, e 3 clínicas diagnósticas, cada uma vocacionada em uma área, que é o CRD, o CDI Premium e a Clínica São Marcelo. Então a gente conseguiu unir uma rede que a gente pode usar como se fosse uma rede própria. Então a gente se uniu num protocolo. Então fechamos os protocolos, a rede assistencial, a rede de médicos adotaram os protocolos, concordaram com os protocolos, mas fechando. Mas só isso não resolve, de fato. Aí a gente foi mudar o modelo de remuneração. Então, poxa, eu vou seguir o protocolo de um paciente que chegar no pronto-socorro com um cálculo renal de 0,5 milímetros. Ok, ele tem indicação para uma nefrolitíase? Ele tem uma indicação para fazer um duplo J? Vou seguir o protocolo. Tem isso? Tem primeiro, já teve um episódio anterior,
tá aqui confirmado, já medicou esse. Ok, seguiu. Não, ele vai expelir. Então ele vai ficar em observação, tem todo o suporte de telemedicina, de estrutura, home para o paciente, para acompanhamento. Ok, ele vai esperar X horas, não expeliu, ele vai para o duplo J. Eu não vou imediatamente para o duplo J. Então eu vou gerar uma economia, vou gerar uma satisfação, mas eu vou remunerar de forma diferente esse profissional que atendeu. Eu vou remunerar ele antes de atender. Como Então eu assim? vou reconhecê-lo antes de atender. Eu vou reconhecê-lo pela excelência do atendimento dele. Então ele não vai ter a preocupação de indicar um procedimento que ele é indicado, sim. Mas ele tem um protocolo mais conservador, mais econômico. Só que ele, profissional, não vai ganhar como ele ganha para implantar um duplo J. Então, para ele, é melhor colocar o duplo J. Tudo bem, é um comércio. Ele está pensando na questão comercial, e a medicina é também um comércio. Eu tenho trocas de valores, é um comércio. Para valer a pena, ele vai ser remunerado através de uma captação de um número de vidas que vai determinar para ele uma distribuição da receita que vem da operadora. Então ele não recebe por produção, pelo famoso fee for service, que é falido e a gente não consegue mudar. Então esse é a mesma coisa de remunerar bombeiro pelo tanto de incêndio que ele apaga. Não faz nenhum sentido. É isso que a gente faz na saúde, a gente remunera ela pela produção, que está completamente errado. E a sustentabilidade passa por isso. Mas como fazer isso? E aí a gente fez. Então, eu vou remunerar pela receita que vem da operadora, automaticamente tem um cálculo atuarial, que eu tenho as incidências, a epidemiologia, eu tenho toda a estrutura estatística de distribuição dessa receita por especialidade, e eu vou distribuir essa receita. Se ele tiver paciente, ótimo. Se ele não tiver paciente, ótimo também, porque ele vai estar recebendo. Ele recebe mesmo sem ter Sem ter o paciente. Ele recebe para fazer a gestão de uma patologia ou de uma vocação dentro de uma rede integrada. Esse é outro ponto. Então, primeiro, eu mudo o modelo assistencial. Eu mudo o modelo de remuneração. Premio quem está fazendo com excelência e entregando uma satisfação, um desfecho. Não é subindicação. É uma indicação correta. Então não tem, você vai ter que atender 10 pacientes no pronto-socorro por hora. Não é isso. Não é esse o objetivo. A gente não quer subutilização, porque a gente sabe que tem operadoras que trabalham dessa forma na rede de saúde privada. Então não é esse o objetivo. Então mudamos o modelo de remuneração, mudamos o modelo assistencial e integramos. Porque não adianta nada ele ir lá para o pronto-socorro do Hospital do Coração com uma patologia e ele foi ali, tomou um medicamento, ele estava ali só com uma pressão alta, tomou o medicamento e foi para casa. Tá, e aí, eu cuidei dele? Não cuidou. Você fez o paliativo e abaixou a pressão dele. Então, automaticamente eu tenho a integração, porque o Hospital do Coração vai comunicar a coordenação de acesso, que é a atenção primária, que gerencia a coordenação de acesso. Então, a atenção primária vai imediatamente, no próximo dia, fazer o contato com ele, porque no modelo assistencial, todo atendimento começa pela atenção primária e finaliza na atenção primária. Esse exemplo do pronto-socorro. Ele foi no pronto-socorro com um pico de hipertensão. Tudo bem, mas ele já esteve na atenção primária porque quando ele entra como um beneficiário daquela operadora, ele passa automaticamente a uma consulta com a atenção primária. Ele tem uma jornada que é feita pela atenção primária, eu conecto ele com uma equipe de atenção primária, formada por uma médica e uma enfermeira de família, uma médica com especialização em medicina de família, e ela começa a cuidar da saúde desse beneficiário desde o início. Então eu não espero ele me procurar, eu vou procurar ele. Então ele entrou na rede, ele entrou na operadora, eu, APS,
Eu, coordenação de acesso, eu vou abordar esse paciente, esse cliente, porque ele não é nem paciente. Então, a partir dali, eu vou fazer uma consulta, eu vou fazer uma consulta telemedicina, vou fazer um screening, eu vou classificar esse paciente numa patologia, se ele tiver, vou passar a acompanhá-lo. Ok, ele foi no pronto-socorro, eu já tenho o histórico dele, o prontuário eletrônico. Então, o que ele fez no pronto-socorro já vai conectado, integrado para o prontuário eletrônico da APS. E a APS vai fazer o atendimento. Se for necessário, a APS vai tratar, ou se for necessário, ela vai encaminhar para um especialista. Ok, não, ele precisa fazer um diagnóstico aqui que tem uma obstrução coronariana. Ok, vou encaminhar ele para o cirurgião cardíaco, ele vai fazer o procedimento, o cirurgião cardíaco devolve ele para a atenção primária. Por quê? Ele pode precisar de um nutricionista. Eu vou encaminhar ele para o nutricionista, que vai fazer um tratamento de acordo com o protocolo, integrado, e ele devolve para a atenção primária. Então, eu consigo cuidar do paciente e evitar que ele fique batendo a cabeça na rede sem cuidado. Isso, ele consome recurso, ele não é tratado, eu não tenho desfecho positivo, a satisfação dele é horrível. Porque ele fica navegando por um sistema demorado, complicado, que tem consulta para daqui 30 dias, 40 dias, ele acha que está com dor de cabeça, ele tem que ir no neurologista. Não, ele pode ter um problema emocional, ele pode estar com um problema endocrinológico, ele pode estar... E quem vai cuidar e gerenciar isso é uma médica de família, que tem uma especialidade ampla, ela tem uma formação ampla. Então, como é que é a dinâmica desse acesso? Porque você tem, quando a gente está falando de um operador de um plano de saúde, estamos falando de um volume de vidas. Né? Uhum. Como é que funciona esse processo de... Como é que funcionou, né? Sim. Esse processo de adesão dessas pessoas? Então, a adesão, ela, neste modelo que a gente implementou, ele não tinha a escolha de uma rede livre. O modelo é esse. É um modelo econômico, ele paga mais barato para ter esse acesso. O produto, o plano de saúde é mais barato para ele. E ele não tem opção. Não, eu quero continuar com o meu médico cardiologista, meu ginecologista, meu oftalmologista. Não. Então, esse paciente não tem o perfil para ser um usuário de um sistema de gestão de saúde. Porque quando eu compro um plano de saúde, eu não compro um médico, eu compro, deveria, né? Mas a gente não letrou, não ensinou o consumidor de um plano de saúde do que é. Então, ele acha que, antigamente, ele poderia emprestar carteirinha, etc, etc. Então, e esse é um outro papel, que a gente precisa de ensinar o usuário cultura, né? Que a gente está ali para contribuir com a gestão da saúde dele. Não estamos vendendo médico, estamos vendendo assistência médica. E agora, além, a gente está vendendo gestão saúde, porque assistência médica, ok, quando você precisar, você me procura. Ok, você teve um problema, uma dor, você vem aqui que eu vou cuidar de você. Não, agora é diferente. Antes de você ter a dor, você vem até a mim, ou eu vou te buscar, ou eu vou marcar uma consulta via telemedicina para me conectar com você, vou te acompanhar, vou gerar empatia, vou gerar engajamento e vou gerar um NPS de 98. Com desfecho. Com pessoas que tinham acesso a uma rede livre, que tinham preconceito, não, eu não vou ter a liberdade de escolha. Todas as pessoas que entraram para o modelo, satisfação, um NPS de 98. Inacreditável. Com experiência de rede aberta. Ficaram apaixonados. Por quê? Funciona. Então ele consegue se cuidar, ele tem alguém para cuidar, um coach de saúde, ele tem uma pessoa, uma médica ou um médico, uma equipe que se conecta com ele. Então, aquele médico é aquele famoso médico de família que a gente tinha lá na época da minha avó, da sua avó, que fazia o clínico geral, fazia o parto, fazia a pediatria, fazia de tudo. Esse médico. Esse é o médico de família. Então, a gente resgatou o conceito. Então, a gente foi pegando as soluções que a gente tem, a gente não inventou nada, Renato. A gente não inventou nada. A gente adaptou e fizemos um arranjo produtivo. Aí, poxa, por que a coragem? Quem já fez isso no Brasil? Ninguém. Aí quando você vai falar para o hospital, vou citar aqui o Raico, lá no Hospital Santa Mônica, vou oferecer isso para ele, mas qual é o benchmarking disso? Funcionou aonde?
Qual é a garantia que isso vai funcionar? Então, a coragem desses hospitais e dessa rede veio por aí. Então, assim, essa garantia de um atendimento e de uma gestão é completamente diferenciado. Então, funcionou. A gente tem resultado positivo de, em média, a rede recebeu como... A gente fez um benchmark, uma referência do que é Fee for Service. Se ele faturasse Fee for Service na tabela da maior operadora de Goiânia, de Goiás, aquela produção que ele teve daquele grupo de beneficiários, eu iria ter um faturamento Fee for Service de X. No modelo de compartilhamento de receita prévio, onde eu vou enviar o dinheiro antes do paciente, a gente remunerou 28% além do que ele receberia nessa operadora. Nossa. Então, ele ficou satisfeito que ele foi reconhecido financeiramente por isso. Ele gerou um desfecho positivo porque ele seguiu um protocolo e a satisfação aconteceu que eu avaliei o indicador de NPS. E o indicador, por exemplo, só para você ter o exemplo aqui, estou usando a minha colinha, um indicador de exame por paciente ano. Quando a gente pega a ANS, esse indicador está em 23%. Na ACO ficou em 8,39%. Significativa diferença. Eu gero economia. E não vou gerar subutilização, porque o prestador já está com essa receita dentro do caixa dele. Se ele entender que precisa fazer um procedimento de alta complexidade, ele já está com o recurso no caixa. Ele vai gerir o recurso daquela especialidade. E não eu, porque eu não atendo o paciente. Quem atende é a rede. Eu, operadora, não atendo o paciente. Quem atende é a rede. Então eu preciso compartilhar a gestão com a rede de atendimento. É básico. Só que a gente não faz isso por conta da falta de confiança. Eu não confio no hospital A, B, C, D, superfatura, operadora glosa. É uma briga. É uma história. De perde-perde. Se ao longo dos anos vem dessa forma. Agora, como é que você vê? Você vê a oportunidade de expansão desse modelo? Você vê possibilidades de outras, vamos dizer assim, operadoras de aderir a todo esse... Ele cabe em qualquer lugar. Ele funcionou, mas eu dependo da disposição e da coragem de quem são os prestadores. Então eu preciso de integrar uma rede vocacionada ou ter uma estrutura completa de cuidado, uma instituição de saúde completa de cuidado, uma operadora que tenha um perfil e que entenda que vem sofrendo com a alta sinistralidade e que tenha a possibilidade e entende de que a gente precisa ter um caminho diferente do Fee for Service, do modelo assistencial hospitalocêntrico, a gente precisa ter um modelo de remuneração diferente, um protocolo, eu preciso de integrar a rede, eu preciso rodar com um modelo de referência e contra-referência, que eu preciso implementar uma atenção primária que vai contribuir. Cristiano, imagina, eu vou fazer uma proposta para o hospital X que eu vou fazer a gestão desse paciente na minha APS, como coordenador de acesso. E vou navegar com ele pelo sistema. E o hospital não tem interesse, porque eu quero que ele venha até aqui no meu pronto-socorro para que ele possa consumir os meus produtos de saúde. Essa é a visão hoje normal do mercado. Mas a partir do momento que eu chego para esse hospital e falo, fica tranquilo, está aqui. A população é essa. A epidemiologia e o cálculo atuarial é esse. Estou aqui te entregando esse recurso para você gerir o paciente. Se ele chegar, ótimo. Se ele não chegar, tudo bem. Aí muda. Porque ele vai lá no pronto-socorro, quando ele vai encontrar um paciente que foi lá no pronto-socorro para pedir um atestado, que acontece, o que ele vai falar? Não posso te atender. Você tem que ir lá na APS. Mas ele fez isso porque eu estou remunerando ele de forma diferente. Porque senão ele ia atender, ia fazer uma ressonância, uma tomografia, para dar um atestado para o paciente. Então, não é só um pedaço. Assim, o que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos.
Por isso que a gente desenvolveu um modelo bem mais aprimorado, porque a gente mudou várias peças, não mudamos uma só peça, porque não adianta só a atenção primária. A gente tem vários operadores que têm atenção primária. Não funciona, por quê? Está desintegrado. Ah, não, vou mudar o modelo de remuneração. Mas não é simplesmente mudar o modelo de remuneração, tem que mudar a gestão e a coordenação de cuidado dele. Então tem muita operadora que já mudou, já fez, algumas testaram o capitation, em algumas especialidades já funcionam em capitation, pacote, tem vários modelos que a gente vê já implementado. Agora, capitation, a gente foi vamos fazer diferente. Então fomos para o capitation, direto no capitation, direto no modelo de remuneração, com capitation, modelo assistencial, protocolo e APS. Funciona em qualquer lugar. Basta coragem e disposição de fazer diferente. Então, quando a gente... qualquer situação que provoque a mudança de cultura, ela gera resistências, além de ter tempo, né? Implementar uma mudança de cultura, dependendo até do tipo de situação que seja, ela tem um tempo lá para que a coisa se consolide, né? E tem as resistências. Né? As resistências por interesses diversos. E a gente sabe que existem interesses diversos em todo esse processo. E como é que se vocês tiveram esse tipo de problema, e que fase vocês estão nessa mudança de cultura, como é que vocês estão tratando isso estrategicamente para que se consolide essa proposta de trabalho, que não tem dúvida. Eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho que vocês iniciaram lá atrás, e eu vejo que não tem, é um caminho sem volta. Como é que está isso hoje? E o que você pretende fazer ao longo dos próximos anos? Resistência, ela sempre vai existir, mas a resistência, a partir do momento que você tem uma dor, e essa dor está sendo sentida por todo mundo, essa dor passa a ser comum. E aí, quando a gente tem essa maturidade de algumas operadoras ou de alguns prestadores de serviço, algumas instituições de saúde, essa maturidade de querer e ver e mudar, você começa a quebrar algumas resistências. E quando você tem algo que foi tirado da teoria, foi colocado em prática, que tem indicador, que funcionou e que a gente consegue apresentar e discutir, isso começa a quebrar as resistências. A mudança de cultura, ela é natural. Quando a gente foi iniciar lá, chamaram a gente louco, o médico não entendeu, de fato, novo. Minha liberdade. É novo. Como, você vai me pagar antes do paciente vir? Se ele vir, eu vou tirar dali, mas eu vou ter que devolver o dinheiro? Eu vou ter que faturar? Não. Você vai faturar por uma questão de registro do atendimento que eu preciso de controlar os indicadores, controlar tudo. Mas sim, você não vai faturar, você não vai fazer a fatura, você não tem glosa, não tem nada. Mas como? Aí você vai mostrando, aí entende. Aí 2 semanas depois, já não entende mais, porque é novo, é inovação. Na veia, inovação pura. Então a curva da inovação que a gente implementou, ela é uma curva. Então a gente teve resistência, continua tendo resistência, aí você tem a resistência comercial e você tem a resistência cultural. Na resistência comercial é o seguinte, eu quero ficar no meu modelo antigo de fee for service, vou rodar no meu protocolo, ele vai consumir soluções de saúde dentro da minha instituição e assim que vai continuar. Ok, estratégia. Então, essa instituição de saúde, ela não adere a esse modelo. Só que vai chegar algum momento, a inovação funciona. Ou eu vou ser o inovador, ou vou ser o retardatário. Ele vai ter que mudar, porque não funciona mais, está provado. Ele sabe, mesmo as instituições que insistem no modelo comercial de uma remuneração por fee for service, já sabe que isso tem tempo, já sabe que isso tem data para morrer. E isso vai acontecer. Então, a cultura, a gente vai mudando ela pouco a pouco. E o que a gente quer fazer? A gente quer
compartilhar, foi o que o objetivo. Ok, eu não estou aqui compartilhando informações estratégicas. Então a gente está fazendo uma publicação do estudo de caso com os indicadores, como é que funciona o modelo. Mas assim, a gente tem o segredo do negócio, que passa pela coragem, passa pela disposição em pensar fora da caixa, mas tem todo um modelo por trás que a gente conseguiu implementar. Então ele funciona já há 2 anos, mas já tem 1 ano anterior de planejamento. Então eu demorei 1 ano para convencer finalmente este grupo de que iria funcionar. E provei, depois de 2 anos, para esse grupo que funciona. Então a gente tem lastro e a gente tem a certeza que funciona. E funciona em qualquer região, em qualquer mercado, porque é um modelo. Não é o que o Cristiano inventou, que a Passeg inventou, que a MedHealth inventou. Não. São modelos que estão na teoria, são modelos que funcionam de forma desintegrada e picada em algum lugar, mas eu preciso dessa disposição. Ok, eu tenho um hospital que tem todos os serviços, ótimo. Eu não tenho uma operadora que faz isso. A gente conseguiu achar uma operadora em Curitiba. A gente foi atrás da operadora. Você topa fazer esse modelo? Ele topou. Foi, poxa, olha só, eu estou compartilhando o risco do negócio com a rede que vai atender o paciente. Isso diminui o meu risco como operadora. Topar na hora. Então, assim, como essa operadora que é a MedHealth, que é de Curitiba, que veio para cá, com essa garantia nossa, a gente consegue outras operadoras que têm essa visão do despertar que eu não consigo mais aumentar sinistro. Então a gente vai seguindo. Para mim é o seguinte, lógico que você tem as estratégias de vocês, eu não estou querendo que abra isso, mas quais são os passos? Qual é a mensagem que você deixa? E como é que está isso hoje? Quer dizer, você é um cara bem ousado, né? Você... não, eu não falei abusado, ousado. Não, abusado também. Né? O abuso da coragem das pessoas. E você está aí. Quais são os passos? O que ele que está ali, que toma a decisão, que tem a responsabilidade em redução de desperdício, em melhoria de processo, qual é a mensagem que pode deixar para que ele venha participar e fazer com que isso se consolide dentro de uma proporção bem maior, né? Porque dentro do universo de operadoras, dentro do universo de pacientes ou clientes, né? O que foi feito ainda é pouco, é uma amostragem, mas eu acho, né? Estou falando aqui sem dados estatísticos, acho que ainda é pouco por conta de todo esse universo. Então, se isso tudo, se o que já existe tomar força, tomar, né, corpo, certamente a gente vai reduzir essa estatística que nós temos aí de perda, né, onde que o dinheiro poderia estar sendo aplicado na saúde, ele está sendo colocado lá no esgoto e a gente está perdendo tudo isso. E esse é um caminho, né, está aí, também compartilhar quando que isso vai ter, onde está disponibilizado, depois eu vou pedir à produção que deixe o acesso, deixe a legenda desses acessos. Não, sim, assim, está sendo publicado por um journal, inclusive a gente conseguiu, a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma publicação de gestão saúde num journal no Brasil, porque a maioria das publicações que a gente faz de gestão em saúde, a gente publica fora. Eu publico ou na Europa ou nos Estados Unidos. Por quê? A própria academia brasileira, ela não tem olhares para o tema que é gestão em saúde. Tem olhares para assistência. Para gestão, não. Então a gente conseguiu fazer isso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um journal que chama Casos e Consultorias. E a gente conseguiu fazer essa publicação lá. E a gente vai divulgar. Mas quem tiver interesse em entender mais, eu sou uma pessoa extremamente acessível. E quem quiser me achar no LinkedIn, eu sou acessível para fazer essa aproximação e apresentar não o segredo do negócio, que o segredo do negócio nada mais e nada menos é
você líder, não existe o lado de cada mesa e o lado de lá da mesa. Acabou. Não existe, eu sou o lado de cá como prestador e eu tenho o lado de lá que é a operadora. Não. A gente tem que sentar do mesmo lado, porque o recurso é único. E esse recurso, ele é insuficiente. E não adianta a gente tentar espremer de um lado do outro que não cabe. Nem o operador espremer o prestador e nem o prestador espremer a operadora. Não é inteligente, mas funcionou até agora. Mas já demonstra sinais de fraqueza e a gente vê isso na redução do número de operadoras. Isso é perigoso para o prestador, para o líder que está lá e para aquele que está na operadora dizendo que, ok, vai dominar o mundo, o mercado de saúde brasileiro. Isso é horroroso, inclusive para essas operadoras de grande porte. Por quê? O risco contratado é muito grande. A judicialização é muito grande. Então, o problema é nosso. Não é da operadora, não é do prestador de serviço, não é... Não, o problema é nosso. Então, a partir do momento que a gente é humilde o suficiente de entender que o problema é nosso, e a gente de forma inteligente como líder, como executivo da área da saúde, é de fato ser transparente. E aí eu sempre me lembro do Gonzalo. É confiança. O que falta é confiança. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Uhum. Não espere o outro dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Ouse. E aí eu brinquei, eu sou abusado, mas a gente precisa dizer com palavras que eu não estou dizendo aqui, mas para dizer a verdade nua e crua da relação que a gente hoje tem no sistema de saúde privado. É a pior relação que existe. Verdade. Não é boa para ninguém. Para ninguém, muito menos para o beneficiário. Muito menos para o beneficiário. Então a gente precisa ser abusado em assumir a responsabilidade de que alguém tem que começar a fazer. Então, assim, uma andorinha, como você trouxe no início, não vai fazer verão. Mas uma andorinha doida pode conseguir... acaba provocando as outras e sai aquele voo bonito. Né? Então... Já viu o entardecer das andorinhas? Isso. É uma coisa maravilhosa. Então, alguém tem que ser abusado, ser ousado, e enfrentar e fazer. Vamos fazer. Tanto que, assim, por que a gente resolveu publicar isso? Porque isso aqui não pode ser nosso. Isso aqui tem que ser do mercado, porque não adianta nada eu salvar uma operadora e matar a outra. É ruim para o mercado. É ruim para a operadora que achou que estava sendo beneficiada e ruim para a operadora que saiu do mercado. Então, não é saudável para o mercado viver dessa forma. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. A gente sabe que tem muita gente boa no mercado de saúde, mas a gente sabe que tem muita gente ruim no mercado de saúde, Renato. A gente precisa de reconhecer. E aí é essa transparência que a gente tem que ter na mesa. E a gente precisa fazer a reflexão. Eu estou de qual lado? Eu estou no lado da destruição ou estou do lado da solução que a gente vai encontrar junto, do mesmo lado que o recurso é nosso, não é da operadora, não, o recurso é único. E buscar isso. Então, assim, esse é o segredo do negócio. O resto, a gente adapta, a gente monta, a gente constrói. Então, isso aqui, a gente quer divulgar. Então, por que vocês resolveram divulgar uma coisa que é um modelo de negócio? Porque é um modelo para o sistema de saúde. E bobagem nossa de ser o tio Patinhas, que eu sempre brinco, de uma solução que a gente encontrou, que pode ser muito melhor. Então a gente quer compartilhar. Então, para compartilhar, eu vou pedir para você deixar o seu contato, claro, ou e-mail, ou Instagram, ou telefone, você fique à vontade para isso. Porque eu gostaria também da gente abordar um outro assunto que está aí bombando para essa semana ter uma discussão também muito interessante, que com certeza em algum momento o que a gente está conversando aqui hoje vai ser colocado na mesa. Vai ter muita provocação, porque tem muita gente boa nesse encontro de sexta-feira, que é a saúde do amanhã. Mas antes de a gente falar sobre isso, também
eu queria que a gente retomasse aqui essa conversa aí também, que está aí bombando na imprensa, está aí bombando nas redes, que é a retomada do Sebex Goiás. Um Sebex Goiás que tem, hoje, duas pessoas, o nosso presidente Cristiano Quinan e eu, Renato, né, que é o vice-presidente, que vai ter uma inversão. Vamos falar para isso. Mas antes, deixa aí o contato. Vamos lá. Esse evento, o Sebex, Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, é um local de discussão, é um local de construção, é um local de pensar o futuro, de discutir dores, compartilhar dores e construir algo em conjunto. Então a gente conseguiu reunir, né, Renato? Você está à frente de toda a organização, eu não poderia deixar de, mais uma vez, te agradecer o empenho. O evento já é um sucesso porque a gente reuniu todas as indústrias e todos os segmentos públicos e privados. Então a gente tem entidades representativas, operadoras públicas, que não são mais públicas, mas que vêm do segmento público, associação dos hospitais, Conselho Regional de Medicina, Comissão de Ética da OAB, a gente trouxe prestadores de serviço, trouxemos instituições financeiras do mercado de saúde, que operam no mercado de saúde, secretários de saúde. Então a gente trouxe o privado e o público de todos os segmentos, hospital, operadora, prestador de serviço médico. Então a gente conseguiu trazer todo esse time para a gente rediscutir a saúde, né? Mas do mesmo lado da mesa, em grupo, que a gente compartilha a mesma dor. Então o Sebex tem esse papel institucional, apartidário, apolítico, tudo, para reunir pessoas que vão conseguir transformar o mercado tão necessário. E a gente discutiu amanhã. Só que aí já vai uma provocação. Como é que eu vou discutir amanhã se eu não sei, eu não estou pensando, eu estou com práticas lá do passado? Eu não posso sentar na mesa para discutir o amanhã se eu não tiver a cabeça e a disposição e largar o passado. O passado é retrovisor, é referência. Eu preciso de olhar para frente, não para o retrovisor. Então a gente precisa fazer essa reflexão e vai ser um grande evento onde a gente vai navegar por vários temas da saúde e começar a discutir, né? Então é o despertar do colégio e a gente, a partir dali, inicia uma jornada de desenvolvimento, jornada de discussão, jornada de formação de novos líderes, que é o papel do colégio, que é um colégio nacional, e Goiás, mais uma vez, em destaque. Porque Goiás é uma referência em saúde. Verdade. E a gente precisa, com esse grupo do Sebex Goiás, reunido, a gente mostrar também para outros estados que aqui é uma referência porque a gente pensa fora da caixa. A gente está buscando conhecimento, a gente está fazendo relacionamento, a gente está discutindo temas que são inerentes da nossa região. Então, a partir dali, desse evento, a gente vai ter reuniões, encontros mensais para que a gente possa discutir temas e convidar outras pessoas. Exatamente. Então, com muito orgulho que a gente vai fazer esse evento e com muito desprendimento a gente está fazendo essa movimentação. Uma pessoa mais jovem que vai ficar à frente do Sebex, tem um espírito jovem que tem Espírito jovem. Mas é um jovem que tem uma bagagem enorme nesse segmento, tem um networking fantástico, tem essa disposição em fazer uma interlocução com todos os segmentos para que a gente possa mostrar também que a gente consegue fazer algo. Então aqui um exemplo que a gente trouxe hoje, um exemplo nosso, mas o exemplo do colégio é um exemplo, é um ambiente que a gente precisa estar.
A gente precisa de reservar um tempo para fazer uma certificação, para fazer um aprimoramento, para fazer um coaching, um intercâmbio, um coach com um novo líder. A gente reconhecer as pratas da casa, a gente tem excelentes líderes, então o conselho que a gente desenvolveu tem esse objetivo, então conectar esses conselheiros com o mercado como um todo, porque a experiência do secretário é uma experiência que precisa ser compartilhada com o privado também. Então, o papel do SEBEX é fazer essa interlocução. A experiência da operadora, nós temos também aqui uma operadora privada, operadora antes pública, né? Uhum. Então, esse é o caminho. Eu acho que Goiás ganha muito, muito com esse relançamento e com esse novo momento, que coincidiu com o novo momento de mercado que Goiânia vive no segmento de saúde, e esse amadurecimento contínuo, e o colégio ele tem essa cultura há muito tempo, e é uma reunião de líderes, né? O Raikkonen, na entrevista dele, ele comentou a questão de que parece que descobriram o Goiás, né? O mercado, você vê aqui, veio Aston, veio, enfim, algumas outras instituições e virão também, tá? E virão outras. Então ele chegou a citar isso. Então a gente precisa, não é que a gente não esteja preparado, mas a gente precisa investir mais ainda nos nossos executivos, né? Isso faz parte, o que não falou do livro aqui, isso faz parte do capítulo que eu escrevi, falando a necessidade do executivo tomar consciência que ele precisa, que ele tem que ter o autodesenvolvimento. Ele precisa estar antenado com o que está acontecendo no mercado em todos os sentidos, tecnologia, processo, pessoas, tudo isso, para poder estar no equilíbrio de receber o que está para acontecer em Goiás, estar preparado para isso. E com certeza o SEBEX, com essa estrutura, com esse apoio, com essas pessoas trabalhando junto, a gente vai fazer isso acontecer. Existem programas no SEBEX Nacional que a gente precisa trazer ele de uma forma diferenciada para cá. Eu, por exemplo, participei É o maior consumidor de produtos de educação do SEBEX. Não existe uma pessoa no SEBEX Nacional que tem o currículo que ele tem, que veio de dentro do SEBEX. É verdade, mas não é tão assim, meu caro Otto. Então, por exemplo, eu fiz o mestrado, os que não insistiam, Renato, faça aqui, rapaz, não quero mais saber disso não, você vai. E eu fiz a inscrição, fiz o mestrado numa parceria do SEBEX com uma instituição de ensino daqui. Isso pode ser retomado? Pode, né? Quantos foram... Agora tem o doutorado com a França. Tem o doutorado com a França, uma parceria com a Constituição. Você fez o e-leadership, que é uma certificação de um tema muito novo, né, que a gente precisa discutir. A parceria do SEBEX com a Med Portal. Com a Med Portal. Na liderança do Thiago Constâncio, que é uma pessoa excepcional. Enfim, tem pessoas extraordinárias circulando pelo SEBEX nacional, nos outros estados também. E o que a gente quer também é fazer essa integração, integrar o SEBEX. O SEBEX é único, ele só tem representação, mas essa visão única. E o doutor Francisco Balestrin, que é o presidente nacional do SEBEX, ele é presidente do conselho, ele estará aqui conosco também nessa discussão da saúde do amanhã. É uma pessoa top de linha, né? Uma pessoa que está aí em todo um momento na discussão, presidente da Federação dos Hospitais de São Paulo. Enfim, é isso. Venham participar desse evento que vai acontecer. Agora, eu queria deixar aqui uma mensagem, o seguinte, nós estamos falando aqui hoje de um evento que vai acontecer, né? Mas esse podcast, ele fica registrado, ele é depositado lá no canal do YouTube RGCast. Então, você pode estar assistindo isso aqui daqui 2, 3, 4, 5 dias, mas logo em seguida assista tudo que foi gravado no evento que vai estar acontecendo. Todos os painéis serão gravados e nós vamos disponibilizar isso para vocês lá no canal do YouTube. Então, não perca a oportunidade de aumentar a régua do seu conhecimento. Beber da fonte. E associe-se ao SEBEX. É um clube de grandes líderes e que não tem nenhum modelo de associação. É um colégio.
onde a gente quer desenvolvimento. E esse é o objetivo. Então, associe também ao colégio, fazer relacionamento e aprimorar e beber da fonte e a gente discutir com os grandes e os melhores líderes da saúde para que a gente possa chegar no amanhã. Senão a gente não vai chegar no amanhã, Renato. Suas palavras finais, fique à vontade. Agradeço mais uma vez. Eu acho que é sempre essa recomendação de buscar conhecimento e aplicar o conhecimento. Não adianta a gente adquirir conhecimento e não ter a ousadia ou ter a coragem de aplicar o conhecimento. Isso é necessário. E recomendo a leitura desse novo livro, tá? Para que vocês possam. E o filhote. E recomendo esse também, né? Que também beber da fonte, onde a gente tem a reunião de grandes líderes falando de diversos temas, diversos capítulos aqui, que passam sobre a gestão saúde, que é o guia prático que eu nominei o livro, o guia prático para reconstruir o futuro. Mas, Cristiano, como é que eu vou reconstruir alguma coisa que não existe? A gente já sabe que se a gente continuar no caminho que a gente está, a gente já sabe que a gente vai precisar reconstruir o futuro. Só para finalizar, acho que vale um complemento aqui. Eu sou embaixador da Rede Governança Brasil. A Rede Governança Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, ela é liderada pelo ministro Augusto Nader, que está fazendo um trabalho maravilhoso junto aos municípios e levando a questão da governança. Então eu tive a oportunidade de escrever 2 capítulos nesse livro, mas tem muito mais coisa, tem muito mais riqueza que pode ser compartilhada. Em um momento oportuno nós vamos estar falando melhor sobre isso. No mais, professor Cristiano Aquilano, sempre uma honra estar com você, sim, meu presidente. Nós vamos estar aí dando continuidade no SEBEX, nessa nossa parceria. Muita coisa boa tem por vir. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Amigo. Eu só para também lembrar também, eu lembro que você veio dos Estados Unidos da outra vez, lembra? Se soltou em Porto Alegre, pegou um ônibus, foi até lá. Cascavel. Até Cascavel para participar do nosso simpósio. Você desceu agora, recente. Ontem já estou aqui hoje. Estados Unidos está aqui. Convocado, porque ele não me convida, ele convoca, ele tem esse poder de me convocar. Mas a gente não pode perder a oportunidade de compartilhar pessoas desse padrão. Obrigado e até a próxima. Obrigado.